Shalom, galera! Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilha com os amigos, deixe sugestões de novos vídeos, ok? Estamos começando um novo quadro, Revivendo Histórias. Quando você está apaixonado por alguém, você não se desvencilha daquela paixão de uma hora para outra. Vai dias, às vezes vai meses, às vezes até anos, e você fica preso naquilo. Mas eu não, de uma forma assim, ó. Deus fez assim, ó. Num abrir e piscar de olhos, Ele me libertou daquela paixão. E eu fui completamente livre. Agora, eu fui livre. Mas havia uma certeza tão grande, Eliana, que você seria a mulher que casaria comigo. Eu falo com toda sinceridade, havia uma certeza tão grande que eu não sei porquê, mas eu sentia que eu ia casar com ela. Mas tudo bem, terminamos, ela já estava próxima de ir embora para a Bahia. E aí eu lembro que um pouco antes dela ir para a Bahia, ela me chamou para conversar. E ela falou assim: Ayrton, e aí, como é que você tá? Eu falei: graças a Deus eu tô ótimo, tô jóia. Aí ela entrou no assunto novamente. Ela falou assim: eu não sei se você lembra. Olha, Ayrton, eu tenho certeza que não é de Deus. Eu gosto de você, mas eu tenho certeza que não é de Deus. Eu falei: olha, Eliana, sem problema nenhum. Mas eu falei isso para ela. Eu tenho certeza que é. E eu falei desse jeito para ela, queridos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim: olha, eu quero ver quem é mais poderoso, se é o seu Deus ou é o meu. Eu não sei por que eu falei aquilo, mas eu falei. Eu sei que o Deus dela era o mesmo Deus meu. Mas a minha fé nesse Deus meu era maior do que tudo naquele momento, porque havia uma convicção tão grande que eu casaria com ela, que eu fui ousado para falar isso. Eu quero ver quem é mais poderoso, se é o seu Deus ou se é o meu. E aí ela acabou indo embora para a Bahia. Mas como eu falei, era uma convicção tão grande que eu tinha, que neste momento eu já estava construindo a minha casa aqui em São Bernardo do Campo. Para você entender como eu tinha convicção, eu já tinha feito a metade da casa mais ou menos, já estava a metade que estava feita. A metade que eu falo das paredes. Já tinha feito toda a base, o alicerce, já estava na metade das paredes. E eu lembro que eu estava aqui em uma das partes do lado de fora da casa, e a minha convicção era tão grande que eu casaria com ela, que eu decidi ouvir aqui nessa casa, quando eu estava construindo, ela um dia me chamando assim, gritando na janela: Ayrton, vem almoçar! E eu falei: já vou! Irmãos, ela tinha acabado de terminar o namoro. Ela não queria de jeito nenhum. Ela falava que ela não tinha mais sentimento. Mas eu estava convicto. E é por isso que eu falei: eu quero ver quem é mais poderoso, se é o seu Deus ou se é o meu. Beleza? E aí, depois de muitos anos, né? Depois da gente casado, conta Não, que eu realizei o seu sonho. Exatamente. Depois, para você ter ideia, a profecia se cumpriu. Porque depois de muito tempo que a gente já tinha casado, sabe? Ela lembrou dessa história e um dia ela gritou da janela. Eu estava lá fora no quintal. Ela grita: Ayrton, vem almoçar! A profecia se cumpriu. Eu lembro que nós fomos embora e ele foi junto, porque ele estava indo passear em Alagoas, na terra da mãe dele, Mata Grande. E ele foi com a gente até Vitória da Conquista. E lá ele ficou só uns dias, porque a gente continuou amigos, né? Mesmo, era muita amizade com a família e tudo mais. E no dia que ele foi embora, ele saiu e ele não quis se despedir. E de repente a gente procurou: cadê o Ayrton? Ninguém viu. A gente correu na rua para ver, ele estava indo bem longe já. E a gente gritou: Ayrton! Ele olhou para trás, deu um tchauzinho. Nossa, ali meu coração, chorei, né? Fiquei mal porque ele foi, nem despediu, enfim. Mas eu creio que Deus, ele une propósitos, porque o Ayrton não tinha motivos para ter vindo morar em São Paulo. Ele tinha uma família estruturada,
os parentes dele viviam muito bem lá em Mata Grande. A mãe, as irmãs, a mãe dele um amor de pessoa, uma hipermãe. Então não tinha motivos. De repente, um tio dele chega lá e fala: vamos para São Paulo passar uma temporada, e ele topa. Então eu creio que ali já era um plano de Deus, né, para que os propósitos do Senhor se cumprissem, para que ele nos unisse, né? Porque como que pode? Um alagoano sai das Alagoas, uma baiana, meia paulista sai lá da Bahia. Minha mãe veio para cá porque ela tinha se separado do meu pai e queria reconstruir a vida, né? E a gente de repente se encontra aqui em São Paulo e começa essa história toda. Então eu creio que foi Deus que nos uniu. Eu lembro de uma irmã que ela falava para mim, ela se chamava Flor, era da igreja de onde a gente era. E ela falava: Elianinha, pensa bem, você tá abrindo mão de um grande homem de Deus, pensa bem, ora a Deus. É muito difícil encontrar um homem como Itinho, a Itinho, não lembro como ela chamava ele, né? E aquilo ficava me martelando. Eu falava: Deus, eu não quero casar errado, eu não quero casar só porque ele é um grande homem de Deus ou só porque ele é estruturado financeiramente. Eu quero casar, eu quero ter certeza dos meus sentimentos, porque eu sei que casamento é para a vida inteira. E eu creio que Deus me levou para morar esse tempo lá em Vitória da Conquista, para que eu pudesse ter certeza dos meus sentimentos. Porque foi esse um ano morando lá que eu pude ver que realmente o meu lugar não era mais lá. Eu amo Vitória da Conquista, aliás, nós amamos, né? Às vezes a gente fala: vamos embora para Conquista. Nós amamos Conquista, temos pessoas que amamos demais lá, né? Minha família, a família da minha mãe, minha avózinha querida lá, o tia Dilma, tio Nelson, Marlon, Deise e tantos outros que amamos ali, né, em Conquista. Meu pai mora lá em Vitória da Conquista, mas não era mais o nosso lugar. Eu não me sentia mais parte dali. Me envolvi numa igreja, uma comunidade que fiz muitos amigos, mas a gente não se via mais lá. E nesse um ano longe dele, né, o sentimento foi, eu fui tendo a confirmação. Eu sentia falta da amizade, de estar perto e eu creio que essa amizade, esse lado do Ayrton, vocês sempre quiseram ouvir meu lado, né? Estão ouvindo agora. Esse lado dele, amigo de ser e de não ficar pressionando, insistindo, sabe? De ficar na dele. Nesse tempo que a gente estava separado, fez eu ter a confirmação. Nesse período, surgiram meninas para ele namorar. E surgiram meninos para eu namorar. Mas eu decidi não querer. Conte. Depois você volta. É que eu lembrei de um detalhe, porque ela começou falando de propósito. Quando Deus tem um propósito, me tirou lá das Alagoas, da Mata Grande, tirou ela lá da Bahia, mesmo ela tendo nascido aqui em São Paulo, no Ipiranga, mas ela morou na Bahia também. E amava morar. Então, assim, eu creio que Deus une propósito, porque eu lembrei de um detalhe que é muito importante. E só pode ser a vontade de Deus. Quando eu decidi morar só em Diadema, sair da casa dos meus parentes, não foi fácil. Porque quando eu cheguei na casa deles, a Marília, a filha dele, minha prima, que eu tive o prazer de fazer o casamento dela, olha que coisa, ela tinha 1 mês de vida. 1 mês. E o Beto era um pouco mais velho, o irmão dela, e eles me adotaram realmente, o Irã e a Inês, como filhos. Sabe, o que eles davam para os filhos dele, Danone, chocolate, eles davam para mim. Nunca me pediram absolutamente nada. Então eles me adotaram como filho. Mas, depois de 3 anos e pouco, Deus abriu as portas de uma forma extraordinária para mim. Eu sou um privilegiado, sabe? Praticamente eu nunca fiquei desempregado aqui em São Paulo. E... Depois você faz um vídeo contando a sua história de fé. Isso, mas quando eu falei para eles que eu queria ir morar só, ia morar em Diadema, sabe? Não foi fácil, porque eles não queriam que eu saísse. Mas aí eu já comecei a comprar guarda-roupa, geladeira, mesa, fogão, enfim, para montar a minha casa. Eu namorava com uma menina e... eu levantei a possibilidade de trazê-la para morar comigo. E ela queria vir morar comigo. Só que eu gostava dela só para namorar, entendeu? Não tinha um sentimento maior. Mas o Irã, ele falava assim:
Ayrton, tu não sabe cozinhar, tu não sabe passar, tu não sabe lavar, leva ela para morar com você. E a Inês, ela falava assim, Ayrton, mora junto, é um negócio mais sério, não é fácil, Sabe, pensa Inês? bem. E aí aquilo me martelou, mas mesmo assim eu falei, eu vou levar ela para morar comigo. E aí eu aluguei a casa e marquei um dia para ela ir lá ver. E aí, quando eu passei na casa dela, era um sábado de manhã, cheguei na casa dela, a mãe dela falou assim, olha, Ayrton, ela foi em São Bernardo rapidinho. Ela falou que daqui a pouquinho ela volta. Aí eu pensei, peraí, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. E aí eu falei, não vou esperar ela não. Fui lá e não levei ela para ir morar comigo e não quis mais saber de levar ela para morar comigo. E não foi fácil. Nós conversamos, ela queria muito ter ido, mas acabou passando porque Graças a Deus. não era da vontade Não de Deus. foi. Continue lá. E é isso, né? Nem lembro mais onde eu tava. Eu sei que no fim, esse um ano, a gente ficou afastado, mas a gente se falava por telefone. Era orelhão. Não era muito difícil o telefone. A gente se falava muito por carta. Então veja bem, você que já me ouviu mais de uma dezena de vezes, eu sempre falo que um dia eu ia mostrar as cartas para você. E durante esse período, eu nunca falei absolutamente nada para ela de voltar, eu nunca insinuei nada. Mas a gente era amigo, continuava se falando. Nesse período de um ano que nós ficamos separados, surgiram várias meninas que queriam se relacionar comigo. E eu queria também. Eu tinha uma vontade de... Eu falei assim, meu Deus, eu vou pelo menos dar um beijo em cada uma delas para ver qual que eu escolho. Mas eu tinha muito temor. Eu tinha muito temor, mas era só algo da carne, eu não tinha coragem de fazer. De jeito nenhum. Tanto é que eu nunca falei com elas diretamente. Porque lá no fundo eu tinha uma certeza do que Deus faria. Mas... sobre as cartinhas, eu tenho algumas aqui, ó. Você vai mostrar, hein? Aqui tem muitas cartas de 95, quase todas. Misericórdia, Jesus. Quase todas essas cartas, elas são, 95. Foi o período que a gente estava separado. Quase todas elas, 95. Gente, era a época de papel de carta. Olha isso. Quem é colecionador de papel de carta aí, ó? 95. Senhor Jesus. 95. Que é tudo, isso, minha gente? Quase todas de 95. E é interessante que nessas cartas eu sempre fui discreto. Mas nessas cartas ela demonstrava ciúmes, para você ter uma ideia. Porque eu tinha informantes aqui em São Paulo que me informavam as coisas, sabe? Ela ficava brava quando eu demorava de escrever para ela. E uma vez ela escreveu, tá aqui, reclamando que tinha meninas que estavam interessadas e não sei o quê. Mas veja bem, ela não tinha nada a ver comigo. Mas ela não conseguia se desvencilhar. E eu prometi para vocês que um dia Nem ele. eu ia ler pelo menos uma carta. Deixa eu ler essa aqui. Tá vendo aqui, ó? Dá pra pegar? Ó o tanto de beijo. Cadê? Ó o tanto de beijo. Que coisa brega, gente. Olha, essa carta aqui foi no dia 4 de setembro de 95. Tem 25 anos. Meu Deus. Ela falou assim, ó. Olá, gatinho. Eu tinha jurado que não iria te escrever antes de receber a sua carta. Mas a verdade é que eu estou em casa sozinha. Minha mãe está no hospital com tia Alice. O Lula, que é o Léo, para quem não sabe. Pastor Léo. Ele está na escola e eu estou aqui sozinha morrendo de saudade de você. Que horror. E sem poder correr e te abraçar. Sabe, eu me lembro que mesmo quando a gente não estava junto, ou melhor, o tempo que não estávamos namorando, eu ficava muito ansiosa quando dava 22h15 em diante,
para saber se você ia ou não passar na minha casa. No dia que você não passava, era tão ruim, eu sentia saudade, eu não admitia que gostava de você, mas queria te ver todos os dias. Quando isso não acontecia, o dia não tinha graça. Olha aqui o que ela colocou. Olha, esse é um segredo só nosso. Eu não quero saber de você ficar contando nossos segredos para outras pessoas, viu? Senão eu não te conto mais nada. Eu espero que os dias passem bem rápido para eu estar bem pertinho de você. Ore por mim. Eu sempre oro por você, meu amor. Ui. Te amo, te amo, te amo. Da sua eterna namorada, Eliana ou Lila. Tá vendo aqui o tanto de beijo? Jesus. Olha quantas cartas. Paguei a promessa. Chega. Não precisa mostrar. Só essa aqui é pequenininha. Ter você ao meu lado é um presente de Deus. Muitas pessoas falam para mim, a história de vocês é tão linda. Realmente é linda. Muito obrigado pela paciência que você teve comigo. Eu louvo a Deus por não ter permitido que eu te perdesse, mas com toda a sabedoria abriu os meus olhos e me fez ver o homem maravilhoso que você é. Com certeza ainda viveremos muitos momentos inesquecíveis juntos. Da sua eterna namorada, te então, amo, essas duas cartinhas Lila. aí, minha filha, a gente já tinha voltado. Essa aqui já. Essa aqui também, E essa porque aqui eu tô já falando foi da no- eterna namorada. Essa Deve aqui ter sido no período que a gente voltou. logo no comecinho. E eu ainda não tinha voltado pra aqui, pra É São verdade. Paulo. Que Aqui também foi depois, que é Chega, 98. Enfim, mas tem umas aqui que ela tá brava. É. Inclusive, uma vez que eu deixei uma barbicha, ela disse que ela era juiz e ela determinava que eu tirasse a barbicha. Tá aqui. Ô, vexame, meu Deus. Tá aqui, tá? Mostrei. Mas enfim, resumo da ópera. Depois de quase um ano, eu vim pra São Paulo para um casamento, Sandra e Ronaldo. E nesse período, Só um detalhe, pessoal. ele não deixa eu falar. É né? porque é importante. Porque aqui nessas duas cartas, a gente já tinha voltado. Ela veio pra cá um pouco antes dessas cartas, dessas duas cartas. Isso. Durante esse período de um ano, eu não falei mais nada com ela sobre relacionamento. Ela era livre, a gente se comunicava por carta, por telefone às vezes. Como amigos. Como amigos. Mas ela tinha muito ciúme, pelo menos nas cartas ela ficava meio brava, falando que tinha gente me vigiando, enfim. E quando ela veio pra cá para um casamento, a gente morava lá no Ana Sofia. A gente estava indo para o casamento, para a comunidade, e o nosso caminho era ali, que hoje é o Açaí, o Habib's, e quando a gente estava descendo ali, eu lembro como se fosse hoje também. Tava eu, ela, e tinha mais algumas pessoas. E ela, no caminho, falou assim, eu sei que você não vai falar, então eu vou falar. Ela falou, Ayrton, esse um ano que eu fiquei na Bahia, eu quero que você saiba que eu não consegui te esquecer. Eu quero que você saiba que você é o homem que Deus preparou para a minha vida. E eu estou aqui. E foi isso. E aí voltamos. Em poucos meses eu tinha tido meu emprego de volta. E voltei a trabalhar na mesma empresa que antes. Minha mãe alugou a casa lá, alugou uma casa aqui. Veio embora, todo mundo de novo. Ficamos noivos, acho que 6 meses depois disso. Casamos depois de, acho que uns 2 anos. Teve um detalhe também, 98. porque a gente tinha pré-marcado o nosso casamento, lembro eu, para meados de janeiro de 98. E a gente estava nessa programação, inclusive ela tinha feito acordo na empresa que ela trabalhava para receber o dinheiro dela para nos ajudar no casamento. E eu lembro que um dia eu saí da igreja, do culto, por volta de 8h30 da noite, 9 horas, e estava eu, o Marinho, mestre de capoeira, não sei se você está me ouvindo, Marinho, estava você e estava a Dona Elza, nós 3 no carro. E eu subi ali o Vila Nogueira para descer, eu subi ali a Avenida Piraporinha
para descer para o Vila Nogueira, ali no Açaí. E quando eu cheguei lá em cima, o farol estava fechado. E na minha frente tinha um Fusca. A gente ficou parado, de repente o farol abriu. Quando o farol abriu, a gente estava parado lá no farol e de repente o Fusca saiu. Quando o Fusca saiu, eu automaticamente não olhei para o farol, para ver se o farol tinha aberto ou não. Eu simplesmente acelerei e fui atrás do Fusca, mas o Fusca saiu no farol fechado. E o Fusca passou, e quando o Fusca passou, vinha uma moto e me pegou de cheio. Então, esse casal bateu no meu carro, voaram mais de 5 metros longe, sem capacete, foi um sufoco louco. Eu lembro que o Marinho falou assim, foge, foge. E eu, que foge o quê? Catei os dois, joguei dentro do carro, corri para o hospital e Deus operou um grande milagre na vida deles. Mas eu falei isso por quê? Porque nós tivemos uma despesa muito grande. Praticamente eu tive que dar uma moto nova para o moço, porque a moto dele acabou toda. Fora o que nós gastamos com o nosso carro. Então, com isso, nós tivemos que prorrogar o nosso casamento para 6 meses depois. Casamos em julho de 98. 4 de julho de 98. E foi uma bênção, Deus abriu muitas portas, fez muitos milagres e a gente optou não fazer buffet para convidar a igreja inteira. A igreja tinha quase 600 pessoas, né? E graças a Deus casamos, viemos morar na nossa casa, não pagamos aluguel, tivemos uma lua de mel maravilhosa, né? Fomos para Recife, Porto de Galinha, João Pessoa. Foi lindo, praias lindas no Nordeste, foi muito bom. Deus abriu a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, que há 20 e tantos anos atrás era muito top, para que a gente casasse lá. Verdade, de 1.000 e pouco, ficou 200 e pouco na época. De 1.700, pagamos R$200. Exatamente. 200 e poucos reais. E muitos milagres financeiros Deus fez, muitas coisas lindas aconteceram. E glória a Deus, estamos aí 20 quantos anos? Eu quero deixar, se você não lembra, eu vou ficar muito chateado. Deus, acho que é 21, de 98 para cá. Deus nos deu 2 lindos filhos, príncipes, o Vinícius e o Nicolas. Vai a fotinha aí para vocês verem. Não vai não. Vai. Não vai fotinha não. São uma bênção de Deus, nossos 2 príncipes. E Deus nos chamou para o ministério. Hoje somos pastores da igreja, da linda igreja El Chamar, onde tem as ovelhas mais top das galáxias do universo. Que não cansa de nos ouvir. Que já ouviu essa história muitas vezes e com certeza está ouvindo de novo. E é isso aí, vale a pena casar. Dizem por aí que o casamento é uma instituição falida, não é. Estamos juntos há 21 anos, eu faria tudo de novo com o mesmo marido, o mesmo namorado. E o nosso lar é um lar que tem paz, que tem Jesus, que tem alegria. E é muito bom estar casado. Meninas, não percam a esperança de encontrar o seu príncipe, o homem de Deus para a sua vida. Meninos, vocês também não. Tem que orar, tem que ouvir a voz de Deus, sabe? Não vão atrás do... às vezes você fica esperando, e às vezes está ali, ó, no seu nariz, igual eu, quase perdi, estava no meu nariz. Eu precisei parar, orar, olhar todas as qualidades, ouvir a voz de Deus, sabe? E ver que ele realmente era um homem de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a decisão mais acertada. Vale a pena. O casamento é uma bênção. E nós não podemos dar um beijinho, porque nós estamos na quarentena. Beijinho assim só. Mas é um detalhe importante para você, jovem. Deus, ele nos honrou muito, mas a gente procurou se guardar. É verdade. A Eliana, vou deixar bem claro aqui, ela casou virgem. Eu também, porque o que vale é de Jesus para cá. Então Jesus entrou na minha vida em 91. Então nós casamos em 98. E a gente procurou se guardar e foi uma bênção e tem sido uma bênção. E eu quero motivar você. Muitas pessoas, às vezes, elas dizem assim... para ter daquele jeito, casamento igual aquele, ou para ser igual aquele outro, eu prefiro não ser. Não, pega os exemplos bons. Tem muitas pessoas que têm casamentos abençoados, que têm famílias abençoadas.
Então eu quero dizer que vale a pena. E se você colocar Jesus no seu barco, Jesus na sua história, queridos, não tem como dar errado. Não tem como não ser abençoado. Deus, ele tem uma família para você. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, em especial os irmãos da El Chamar, que têm me aguentado tanto a contar essa história. E como eu costumo brincar, se a Globo diz que vale a pena ver de novo aquelas porcarias, entendeu? O que vale a pena mesmo é você ouvir de novo uma história de amor que deu certo e que foi estabelecida em cima de um propósito de Deus. Como a Eliana falou, ela faria tudo de novo. Eu também faria tudo de novo. Só temos motivo para louvar a Deus. Amém? Amém? É isso aí. Até a próxima história. Eu vou contar depois a minha história de vida, desde o dia que eu cheguei aqui em São Paulo, ok? Então fique na expectativa, não sei quando. Muitos tá? milagres financeiros Deus fez na vida dele, É né? verdade, na vida profissional, Desemprego, Deus coisas surpreendentes. fez comigo igual faz com o avião, subindo rapidinho. É isso aí. Valeu, Deus abençoe. queridos. Bom, e para finalizar, eu digo de novo, se você ainda não é inscrito no canal, entra no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda para os seus amigos, compartilha esse vídeo, nos ajuda a divulgar, porque eu tenho certeza que essa história pode edificar a vida de muitas pessoas que estão por aí, com dúvidas, sem saber se casa ou não casa, se é ou não é. Então manda para os seus amigos esse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like lá, o seu joinha, se você gostou, tá bom? E também aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram, Isso aí. ok? Valeu! Deus abençoe. Quero ter você